Bitcoin agora cotado a 34.270 dólares. Bitcoin que tem armadilha, não consegue passar dos topos dos 35.300 e de novo está indo testar os 34. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação antes do discurso do Powell e a decisão da taxa de juros. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que hoje é o último dia com o carrinho aberto do nosso projeto Investment Expert. O projeto ele consiste no curso, no programa de mentoria e no seu estágio, que é feito no programa de membros. Você ainda tem o seu bônus, totalizando 6 meses no total, beleza? Eu vou deixar no primeiro link da descrição o site, onde tem o temário do curso e todas as informações. E no segundo link eu vou deixar o WhatsApp do suporte, se você tiver alguma dúvida, beleza? Vamos lá. Hoje, meu objetivo vai ser começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. Afinal, a gente tentou novamente fazer aquele rompimento dos 35.300 dólares e não conseguiu, né? O Bitcoin ele tá preso nessa região aqui e realmente a gente está deixando um candle bem feio agora, tá bom? Um candle assim rejeitando a região e abrindo espaço, quem sabe, para a gente ter mais quedas. Mas uma coisa é fato aqui, a gente ainda continua preso nessa região, a gente ainda continua consolidando entre os 33.300 e os 35.300 dólares. Não há grande vantagem competitiva em operar apostando num rompimento aqui para cima ou apostando num rompimento aqui para baixo, ok? Eu acho que é uma região de consolidação, é uma região de no trading zone aqui. O que eu acho que faz sentido e realmente fez sentido nas últimas semanas foi realizar nessa região aqui. E se a gente começar a cair, se a gente começar a ver o Bitcoin mais próximo dos 33.300 dólares, a gente vai olhar para fazer alguns longs nas altcoins, tranquilo? O Bitcoin em si, vocês sabem a minha visão, eu acho que ele esticou demais. Não tem como a gente pensar numa compra de longo prazo aqui, então a gente precisa traçar no mínimo esse Fibonacci dos 26.500 e ver que ali nos 32.300 poderia ter uma oportunidade, mas em especial abaixo dos 32. Antes disso, caras, eu acho que seria uma compra muito arriscada, não é uma compra que eu estou fazendo ou recomendando qualquer um a fazer, tranquilo? Para a gente realmente continuar a tendência de alta, é muito claro, precisamos romper a região dos 35.300. Passou daqui, cara, ainda mais depois dessa terceira armadilha na região, a gente deve ver um Bitcoin indo buscar novos patamares. Enquanto estiver abaixo, cuidado. Além disso, é importante nesse momento a gente segurar os dois suportes. 33.900, no curto prazo aqui, seria ruim perder, tá bom? A gente está indo testar essa região agora. E em prazos maiores, os 33.300. Perdeu os 33.300, a gente poderia, enfim, ver o Bitcoin indo buscar o suporte dos 32, onde a gente pode ter compras pensando em prazos maiores, beleza? Então a gente fica assim bem tranquilo nessa região aqui, sem tomar grandes decisões. Afinal, o Powell ainda nem começou a falar, só 3 horas da tarde que ele vai começar, beleza? Outro ponto muito importante que eu posso destacar aqui é o sentimento, tá bom? O sentimento ele continua positivo, o nosso long short rate continua abaixo de 1, a gente continua com o nosso CBD fazendo divergências bullishes, pensando no curto, médio e longo prazo. Então a situação é boa, tá bom? Infelizmente a gente não teve força para romper a região dos 35.300 dólares. E parte disso eu acredito que tem a ver com muitas pessoas comprando, muitas pessoas sendo liquidadas, né? Então as instituições captaram a liquidez nessa região e agora estão mandando o preço para o outro lado para captar a liquidez do outro lado. Então olha que interessante, tem mais de 300 milhões de dólares de delta de compra a mercado nesses topos, o preço volta e agora tem mais de 300 milhões de dólares de delta de venda. Tinha muita liquidação aqui, ó, cerca de 7 milhões de dólares de liquidação. A gente já começa a cair aqui, ó, já tem 5 milhões de dólares. Então, a gente está numa consolidação, o preço está liquidando para os dois lados e realmente não vejo grande vantagem competitiva em tentar operar um rompimento aqui, ok? Então, nesse momento, eu aguardo Jerome Powell começar a falar para a gente ver para onde os mercados vão. Falando um pouco aí sobre ordens de instituições, antes da gente falar um pouco sobre os mercados globais, eu destaco para vocês que nesse momento aqui a gente tem algumas ordens justamente. Deixa eu ver aqui as ordens maiores. Cara, a gente tem alguma pressão até os 36 de venda, ok?
talvez um dos motivos que a gente não conseguiu passar aqui essa pressãozinha de venda. E para compra, cara, só tá lá nos 33.300 e tal, lá no fundo mesmo, ok? Então, assim, realmente a situação para o Bitcoin depois dessa armadilha se complica um pouco, mas enquanto a gente estiver acima dos 33.900, não há motivo para preocupação. E, além disso, né, mesmo que a gente perca os 33.900, a gente vai continuar na consolidação aqui em prazos maiores. Então eu não me preocuparia muito, beleza? Vai depender bastante do que o Powell vai falar. Falando um pouco sobre os mercados globais, cara, a gente está tendo um dia muito bom no S&P 500, cara, recuperando a região dos 4.200 pontos, né? E isso é extremamente positivo, cara. Era uma região de suporte importante que foi perdida e está sendo recuperada sem grandes problemas. Então vamos ficar de olho no que o Powell vai falar. Se ele for realmente mais hawkish, a gente pode devolver essa alta e aí a gente pode ter problemas, né? Mas, sendo bem sincero, cara, o Bitcoin não está tão correlacionado mais com o S&P e a Nasdaq, tá? Eu não acho que é o mais importante nesse momento o S&P e a Nasdaq. Eu tô curioso para ver o que o Powell vai falar em relação a essa taxa de juros, mas eu entendo que o Bitcoin ele meio que está com vida própria nesses últimos tempos, o que é muito bom, né? O Bitcoin com vida própria, ele tende a subir muito mais do que o S&P 500, né? Então o S&P subindo 0,9, Nasdaq subindo 1,17, até o Brasil está subindo hoje, cara. Estamos próximo de 115 mil pontos, 1,6. Então, um dia muito bom assim nos mercados. Vamos ver se isso ajuda o Bitcoin a se segurar acima desses 33.300 dólares. Tranquilo? Lembrando para vocês que hoje, às 3 horas da tarde, tem decisão de juros e o Powell começa a falar. Então, eu vou fazer uma live exclusiva para membros. Lembrando que quem pegar aí o Investment Expert tem 6 meses do nosso programa de membros, beleza? Então, eu vou deixar no primeiro link da descrição, quem tiver interesse. Inclusive, Pablo, não quero o Investment Expert, que é realmente mais médio, longo prazo, investimento, position trade, DeFi. Eu quero um curso mais voltado para o trading. Também está aberto o carrinho do Sentiment e do projeto Investidor Moderno, é só você chamar o suporte. Então é isso, um forte abraço, a gente volta aqui dependendo da volatilidade e a gente se vê às 3 horas da tarde dentro do escritório para a gente acompanhar o Powell. Um forte abraço.